Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 25, que diz: Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Bom, queridos, estamos aqui diante de Tomé, que agora aparece aos demais discípulos, e os 10 dizem a ele: Olha, nós vimos o Senhor, conversamos com ele apareceu aqui diante de nós, e descrevem todo o ocorrido. Jesus conversou, Jesus comeu, puderam tocar em Jesus. E qual é a reação de Tomé? Ele simplesmente desdenha de tudo aquilo, despreza tudo aquilo, e diz que ele que tem que ver, ele que tem que tocar, e não acreditam no que os seus grandes amigos contam a ele. Então veja, primeira coisa, os discípulos de Cristo devem sempre encorajar, né, queridos, uns aos outros. Aquele que não está vindo, aquele que não está comparecendo, aquele que tem se desmotivado, tem desanimado, a gente procura dizer para ele: olha, meu irmão, venha. Nós temos tido contato com Deus, nós temos aprendido de Deus, Deus tem tocado no nosso coração, como é bom estar na presença dEle, celebrando a vida, como é bom ouvir a palavra de amor que Ele tem para nós. Então a gente estimular, não recriminar, não olhar julgando a pessoa, mas estimular a pessoa: olha, tem feito tanto bem para mim, eu tenho aprendido tanto, venha também. É muito bom estar com Jesus, é muito bom estar com Ele. Não perca essa chance, não se desanime, vamos juntos. Então, essa postura, sempre, de novo, de não recriminar, não olhar torto para aquela pessoa que não está vindo, por qualquer motivo que seja, diga para ele, estimule ele com todo o amor, encoraje-o a continuar buscando, a vir ouvir de Jesus. Agora, o que acontece, né, queridos? O que estamos vendo aqui? Tomé perdeu essa oportunidade. O que ocorre? Primeira coisa é que a falta de fé dele se tornou quase irracional, né? Porque olha só, 10 dos seus amigos que ele sabia que eram extremamente confiáveis, afinal de contas, já pelo menos 3 anos que eles andavam juntos todos os dias. E mesmo esses 10 amigos contando com detalhes tudo que ocorreu, ele ainda assim não acreditou. Então aí já parte para a irracionalidade, quando 10 pessoas tão confiáveis estão dizendo a ele não está acreditando, então veja que está sendo necessário mais fé para crer que aquilo não é real do que para crer. Então, se 10 pessoas do quilate, do gabarito, dos apóstolos estavam dizendo isso para ele, então era o caminho mais confiável, era realmente acreditar. E ele se tornou, inclusive, obstinado, né? Dizendo: olha, eu não vou crer em hipótese nenhuma, a menos que essa evidência apareçam diante de mim. Então veja, quando a gente deixa de ir ouvir a palavra de Deus, deixa de ir buscar, deixa de estar na presença de Deus, não é que apenas a gente perde coisas boas, como Tomé perdeu a chance de estar ali um momento a mais com Jesus, mas a gente começa a ganhar coisas ruins, né? A gente vê que o coração de Tomé, que ouviu tanto e viu tanto Jesus realizar tantos milagres, ora, se Jesus realizou milagres tão espetaculares como multiplicar pães para 5.000 pessoas, andar sobre as águas, ressuscitar mortos, como ele, Tomé, viu, é um passo. Deus não está exigindo assim uma fé estrondosa de Tomé, não, era um passo natural. Depois de tudo que ele viu de Jesus, é uma coisa difícil, relativamente, tudo bem, mas depois de tudo que ele viu de Jesus, sim, ele poderia dar esse passo. Deus não estava pedindo para ele um passo impossível. Então veja que ele começou a endurecer seu coração. Então é aquilo que Jesus diz: uma casa vazia acaba atraindo novos ocupantes. Se a sua mente não se alimenta da verdade, de coisas boas, de coisas edificantes, de coisas produtivas, acaba sendo preenchida por outras coisas.
Esse é o problema. Se a nossa mente não cultiva bons pensamentos, pensamentos de amor, de alegria, de gratidão, vai cultivar pensamentos de insatisfação, de murmuração, de tristeza, de depressão, de desânimo. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, aquilo que for nobre, que for verdadeiro, que for correto, que for puro, que for amável, que for louvável, isso ocupe o seu pensamento. Porque se não ocupar, começa a se encher de coisas ruins. Então Tomé, que perdeu esse encontro maravilhoso, esse primeiro culto do domingo, ele não apenas deixou de receber coisas boas, como acabou ocupando a mente dele com coisas ruins, com desânimo, com a tristeza da perda do mestre, que acabou se tornando algo incrustado dentro dele, né? E veja que o que ele está pedindo aqui, olha, se eu não vir as marcas dos pregos, não colocar o meu dedo onde estava e a mão no seu lado, eu não crerei. Olha, interessante que tudo isso que ele está pedindo já havia sido dado. Lá no verso 20, nós vemos que Jesus, depois de cumprimentar os apóstolos e Pai seja convosco, o texto diz que mostrou-lhes as mãos e o lado. Ou seja, tudo que Tomé aqui estava pedindo, até exigindo, Jesus já havia dado. Mostrou as mãos, mostrou os lados, tudo que Tomé estava pedindo. Só que ele não estava lá. Então, muitas vezes que a gente às vezes reclama, Deus não fala comigo, Deus, eu clamo, eu peço essa direção e não veio uma resposta. Será que não veio? Ou será que quando veio você não estava lá? Né? Muitas vezes, quantas pessoas aqui saem aqui do estudo ou deixam de ouvir o estudo e depois reclamam com Deus sobre isso, quando muitas vezes um estudo que ela perde era ali justamente Deus querendo falar com ela. Ou nas escrituras, ou numa mensagem na sua igreja, ou seja o que for. Deus está sempre colocando diante de nós mensagens que vão trazer cura, que vão trazer fortalecimento, que vão trazer vigor, que vão trazer coragem, determinação. Mas muitas vezes a gente não está lá, queridos. E Deus está falando. E Deus está falando. Não apenas nesses eventos, como estudo ou igreja, mas também no seu coração. No seu dia a dia, acontece uma experiência, ou vem um pensamento sadio, mas a gente não acolhe. Então, o importante de a gente estar na presença de Deus, estar atento à voz dele e o que ele falar, a gente receber. Agora, Tomé, ele perdeu uma grande oportunidade, né? E o que ele pediu já havia sido dado. E por isso, justamente por isso, Jesus, apesar dele não fazer nenhuma crítica, nenhuma recriminação em relação à traição deles, pelo contrário, ele já vem oferecendo um perdão gratuito e maravilhoso, mas lá em Marcos 16, verso 14, diz que Jesus lançou no rosto deles a incredulidade e a dureza de coração, porque não estavam dando crédito aos que tinham visto Jesus ressuscitado e haviam anunciado. As mulheres inicialmente anunciaram, depois os discípulos do caminho de Emaús anunciaram isso e ninguém estava acreditando, ninguém estava dando bola. E aí Jesus fala, olha, eu já havia dito para vocês várias vezes que eu ressuscitaria. Vocês tinham visto dezenas, centenas de milagres que eu havia feito. E os seus irmãos, suas pessoas mais próximas haviam dito que me viram e ainda assim vocês não acreditam. E aí Jesus recrimina assim essa dureza de coração. Agora, tudo isso, queridos, até isso Deus usa de alguma forma para o proveito da humanidade, né? Com isso a gente vê que os discípulos não eram pessoas impressionáveis, pessoas crédulas, né? Qualquer coisinha, veio um passarinho voando, ou vi uma sombra ali, não, é Jesus que ressuscitou, aleluia, aquela sombra era Jesus, eu tenho certeza, e acreditavam em qualquer coisa. Não, eles duvidaram o máximo que puderam. Eles resistiram àquilo, porque para eles, era querer acreditar em algo que não era real. Eles duvidaram, eles rejeitaram o máximo que puderam, mas eles foram esmagados pelas evidências. Então eles creram, não é porque eles estavam
numa esperança imensa, eles creram contra a incredulidade deles. É a demonstração poderosa de Deus que mostrou para eles que realmente não tinha para onde fugir. Realmente eram evidências que superavam qualquer tipo de ceticismo ou incredulidade. E por isso, depois da ressurreição, os apóstolos se tornaram quem eles se tornaram. Deram a vida sem qualquer lucro, sem qualquer ganho. Pelo contrário, só perdiam bens, posses, perdiam amigos, perdiam respeito e perdiam por fim a vida. Não ganhavam nada, mas eles foram até o fim. Por quê? Porque eles viram que a morte havia sido derrotada. Eles viram que quem eles seguiam e o que eles criam vinha do trono de Deus. Vinha da realidade última, que todo o universo, não apenas os reis romanos, os governadores, né, todos os poderes judaicos, não, o Jerusalém inteiro, o Império Romano inteiro, não, o planeta inteiro e o universo inteiro era muito pequeno diante do Deus que eles serviam. Então eles iam temer o quê? Eles iam hesitar por quê? Não, eles marcharam contra tudo e contra todos, porque realmente maior é o que estava neles do que o que estava no mundo. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição e por isso marcharam sem medo da morte. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.